Nosso agradecimento, nós queremos deixar nossa gratidão, nossos agradecimentos à irmã Claudete, a irmã Maria Claudete, que nos fez o convite de estarmos aqui nessa noite para cooperarmos com os irmãos aqui na casa do Senhor. Igreja, abre as suas Bíblias, quem trouxe a Bíblia, está com a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, São Lucas, no capítulo de número 18, e versículo 1 em diante até o versículo, irmãos, de número 14, nós vamos estar lendo, tá bom? Que fala da parábola da viúva persistente. A palavra que Deus trouxe ao meu coração hoje pela manhã, orando a Deus, buscando e falando com Deus. Me caiu essa palavra aqui e vamos compartilhar então essa palavra. Que Deus abençoe os irmãos, o irmão Antônio, que já me conhece há longa data, né? Bom tempo, enfim. A irmã Rosa, também a irmã Rosa, que eu também conheço de longa data, né? Deus abençoe você, suas famílias, tá bom? Deus abençoe grandemente. O irmão Cláudio, nosso amigo, nosso pastor, digo assim, né? Nosso pastor já tivemos lá na igreja dele, né? E é uma bênção de Deus. Acho que umas 3 vezes, né, pastor? 3 vezes, né? E hoje ele veio honrar e, né, também, nossa, e para, né, juntos a gente fazer a obra de Deus aí, tá bom? Quanto mais intercessores, melhores. Bom, a palavra do Senhor vai dizer assim: disse-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Versículo 2. Dizendo: havia uma cidade, um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. Versículo 6. Disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Disse-lhe também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Versículo 10. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador que sou. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Amém por esta palavra. Podemos nos sentar no nome de Jesus. Essa palavra é bem conhecida como todas as passagens bíblicas, histórias, fatos verídicos que aconteceram, né, tempo lá de Jesus, tempo que Jesus estava na terra, escolhendo ali os discípulos para a sua missão, escolhendo, chamando, capacitando, instruindo acerca
de todas as coisas. E aqui nessa passagem é uma parábola que fala da viúva persistente. Então essa parábola Jesus conta que havia então essa mulher, não diz o nome, não é mencionado o nome dela, mas ela tinha uma causa. E ela pedia para o juiz daquela época, e esse juiz nessa época, né, já descreve aqui a Bíblia Sagrada, um juiz injusto, que fazia injustiça. Ele não era justo. Não era justo, ele não gostava de ser importunado, ele não atendia, né, não atendia ela, não respondia a ela. É mais ou menos nos dias de hoje, vou traduzir, para melhorar. É como se hoje nós temos o WhatsApp, tem o Instagram, tem Facebook, e cada uma dessas redes sociais citadas agora, esses aplicativos, tem lá a caixinha de mensagem. Você tem todo acesso para mandar uma mensagem, ok? É como se fosse nos dias de hoje. Ou acesso à ligação imediata, ligar no número normal. Você ligaria para o juiz, ou até mesmo bateria lá no balcãozinho de atendimento, chamado recepção. Não seria ele, mas alguém recepcionista, para estar ali, para ouvir pelo menos o que a pessoa tem para falar. Mas ele não responderia. Ok? Só que aqui a ficha caiu mais adiante, porque ele disse: ora, eu sendo juiz, né, que tenho que advogar a causa dos homens, fala do homem e fala da mulher, tenho que atender, tenho que, né, acatar, tenho que saber, tenho que de alguma forma resolver. Não temo a Deus, reconhecimento, né? Não temo a Deus, nem aos homens. E ele disse: não respeito os homens, porque ele era uma autoridade, só que uma autoridade injusta. E ele reconhecendo isso, ele disse: mas essa mulher já tem tempo, essa viúva, essa coitada, essa necessitada, precisa de algo, de alguma coisa, precisa de mim, e eu como juiz, né, que não respeito ninguém, não respeito homem algum da terra, nem a Deus. Eu vou atender essa mulher, eu vou atender ela. Por quê? Porque daí ela não vai mais voltar a me importunar. Mas graças a Deus, irmãos e irmãs que estão aqui, que nos dá vitória, a nossa vitória, ela não vem do homem da terra. A nossa vitória vem do homem da Galileia, Deus. A nossa vitória vem de um Deus que não só vê, mas que contempla os bons e os ruins. A nossa vitória vem de um Deus que garante vida, que garante livramento, que garante sustentabilidade para ti, para tua casa, para tua família, para o teu chamado, para a igreja. Ele cuida dos mínimos detalhes. Ora, ele cuida também, né? Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo. Ele cuida até dos campos, dos lírios do vale, os passarinhos, aqueles que não semeiam, que não cegam, no campo que não colhe, né? Que não planta, enfim. Ele cuida, ele dá o sustento da boquinha. E como que ele não vai te atender quando tu ora, igreja? A igreja tem poder nas mãos e não sabe muitas das vezes o poder que tem a oração. E muitas das vezes a igreja, pastor Cláudio, irmão, pastor que está aqui, irmão Antônio, às vezes a igreja fica numa situação parecida com essa história da viúva. Sabe como? Eu vou traduzir. A igreja parece como uma viúva sem nada, mas na verdade nós não somos sem nada. Nós temos um Deus que é tudo, e do nada ele faz ser tudo. E muitas das vezes viemos para o círculo de oração, para a tarde do círculo de oração, no sábado ou numa segunda-feira, como eu ouvi aqui que tem oração, e às vezes ficamos naquela classe como daquela viúva. Eu vou lá importunar a irmã do círculo de oração. Eu vou lá mandar uma
WhatsApp depois do círculo de oração, porque eu já orei, mas eu vou falar com a irmã depois, para ela saber da minha situação. Ela vai ter uma palavra, ela vai ter uma profecia, ela vai ter uma reflexão, ela vai ter um conselho. E esquecemos com aquela viúva, se nós levantássemos os olhos e a cabeça um pouquinho para cima, nós ia entender que apesar dos montes de problema, os montes de obstáculo que nos cerca, né? Ao redor, porque ao redor estão os anjos cooperando, te guardando, te livrando. Você não ia perder tempo mandar WhatsApp, você não ia deixar de dormir teu sono tranquilo, porque sabe por quê? Tem um Deus que não dorme, mas trabalha. Para aquele que acredita, para aquele que ora e sabe que se não hoje ele responder, amanhã ou depois ele vai te responder com sucesso. E ele está aqui nessa noite para te atender. Qual é o teu pedido de oração aqui nessa noite? Qual é a tua causa ou as tuas causas? Será que é área material? Área de enfermidade? Batalha espiritual? Área familiar? Alguém enfermo? Ou alguém que está lá numa UTI nessa hora? Com certeza existem muitos numa UTI nessa hora. Mas a igreja precisa clamar, importunar o Deus do céu. Sabe por quê? Deus gosta de ouvir o escolhido dele, a sua filha, a falar com ele, a clamar, ele chamar a atenção dele. Sabe por quê? Porque Deus, ele quer que nós oramos, porque quando nós oramos, nos aproximamos mais de Deus. A gente sente mais comunhão com Deus e com os irmãos. Porque a gente fica, né, pastor, mais sensível, com aquela sensibilidade. E quando as lutas travadas vêm e têm chegado, a gente começa, irmã Rosa, a enxergar as coisas e as pessoas que estão da direita, da esquerda, na nossa voltinha, que às vezes tu olha e passa de largo, ela tá bem, não precisa de oração. Às vezes, como é que você sabe que não tá bem? Você precisa ter sensibilidade de Deus, de Espírito. E como que tu descobre isso? Orando sem cessar, como diz a palavra. Quando você ora, você vê as coisas diferentes, mesmo que está tudo ao contrário, mas vem uma fé divina que ninguém tira de ti, aquela força, aquela certeza, porque a fé, ela traz convicção, e eu recebo essa convicção por intermédio da palavra. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra aqui nessa noite. Então quando você ora, você vê uma melhora a tua saúde, melhora o teu dia, melhora o teu trabalho, melhora quem está na tua volta. Sabe por quê? Pelo poder da oração. Porque a oração, ela traz a ação do Espírito Santo para trabalhar, para mover, para fazer e também desfazer com as obras do diabo. Jesus veio para dar vida. Então aquele juiz, ele decide, eu vou atender essa mulher, porque ela não vai mais me importunar. Só que Deus, o Deus da igreja, o homem da Galileia, o grandão da Galileia, como muitos pronunciam, está na Bíblia isso? Eu posso falar assim? Está na Bíblia? Ele não precisa marcar na agenda dele lá do céu para... Vamos ver se eu vou atender hoje as filhas do reino. Vamos ver se eu estou com tempo. Ele não olha se tu é rico, se tu é pobre, de que classe, se tu é média, baixa ou alta. Deus não vê assim. Os olhos de Deus são puros. Ele olha para o íntimo do teu coração. Ele sonda a tua mente. Ele sabe da tua necessidade. E o maior interessado é Ele em prover todas as coisas para você. Mas lembra, precisamos orar. Orar é maravilhoso. Quando a gente começa a orar, tu sente que a muralha que estava ao teu derredor cai por terra. Tu sente aquela leveza, aquele refrigério. Deus começa a trabalhar no teu coração, na tua vida. E você começa a ver, sabe o quê? Mais vitória do que derrota. Glória a Deus. E a oração, ela tem que ser feita com fé. Não aquela assim, ó. Eu vou lá no templo, estou traduzindo bem como nós lemos. Vamos seguir a linha. A oração não pode ser, irmãos. Jamais pega esse exemplo de pegar... Como é que é o nome da irmã? Maria.
Pegar a irmã Maria, eu vou pegar a irmã Maria, porque ela sim profetiza. Vou pegar a irmã Maria, vou subir lá no templo, lá, é a América aqui, né, congregação, lá na América, porque ela tem palavra. É a irmã Maria com toda a humildade, nem sabe de nada, mas a humildade dela e mais sensibilidade de espírito. Irmã, vamos convidar mais alguém, mais um grupo de irmãs. Aí é que tá, né? Não precisa, vamos só nós duas. Não precisa. Deus, ele gosta de comunhão, coletividade. É juntos, todos. Claro que nem todos podem estar. Mas há uma necessidade, irmãos, de nós unirmos mais. Quanto mais número de pessoas. Mas primeiro temos que ver se está adequado, irmãos. Chega disso, sai, quebra esse padrão. Não, vamos ver se o irmão, a irmã está adequada. O que é isso? Para orar não precisa estar adequado, você precisa estar enquadrado na palavra. É diferente. Você precisa estar convicto, unido, olhar para a irmã que está do teu lado e ver como se você tivesse você se vendo, como espelho. Aí tem aquele grupo, apertar, mas eu sei que depois você vai dar conta. Aí tem aquele grupo, não vou falar, que vem e dobra o joelho, né, a galera, não é nem grupo de oração, porque são tão cheios de vigor, eles vêm arrebentando os bancos, né? Ó, Senhor, nós vamos aqui, Senhor, estamos aqui, Senhor, porque tal dia, Senhor, vai ter a campanha nossa, Senhor, e enquanto o outro grupo que também faz campanha, faz lá bonitinho o banner, convoca, convida, e o outro grupo, nós não vamos, porque é o meu departamento. Está perdendo o teu tempo. Deus não quer departamento, Deus quer união. É verdade. Deus não quer que nós sejamos fariseus, irmãos. Deus quer que nós sejamos cristãos. Uma fé só, não tem duas fés. Não tem mistura. Fé é fé, oração é oração. E união é união. E quando verdadeiramente nós oramos, a união acontece. Quando não tem união, é porque está faltando oração. Isso é fato. Não adianta vir aqui e blá, blá, blá. Tem que ter oração. Porque quando a gente tem oração em união, a gente tem discernimento. E por ninguém é discernido. Uma igreja vitoriosa é a igreja que ora. E aqui eu sei que tem irmãs de oração. Porque eu senti, no botar o meu pé aqui, tem guerreiras de oração. Mas Deus vai levantar mais e vai trazer. Deus vai trazer. Porque é do querer de Deus. Deus não é Deus de menos, Deus é Deus de mais. Quanto mais cooperadores, mais a igreja é uma igreja viva, uma igreja rica. E os milagres acontecem. Quando você tem um contato com Deus de oração, na sua casa também, principalmente, que a nossa igreja começa lá em casa. E Deus, Ele sabe, para nós entender, eu vou falar assim, eu sei que a irmã Mari vai permitir. Porque também nós estávamos indo em algum lugar, não era no culto, acho que era no centro, e a gente saiu com o carro, ela dirige, e me convidou, daí fui, nós fomos. Aí, como Deus sabe de tudo, Ele sabe tudo que a gente conversa. E Ele é maravilhoso por isso. Nós falando sobre valor, sobre as bênçãos de Deus, que Deus é o dono do ouro, da prata, o dono do mundo. Se Ele quiser, vamos supor, colocar tanto lá na tua conta, e Deus não precisa dar explicação para ninguém, porque Ele é Deus. Milagre não se explica, mas se testifica. Ela pega e libera uma palavra, porque tudo está na palavra, no teu declarar. Tudo que existe já foi feito por uma intermédio da palavra, que vem de Deus. E ela disse assim, Senhor, vem assim dirigindo, ela levanta a mão, que caia R$1.000 na minha conta.
Não é que caiu agora esse mês, 1.000 e poucos, ainda foi mais, não é mais? 1.189. Caiu. Glória a Deus. Ah, mas era um valor que eu estava esperando? Era um benefício? Não. Graças a Deus ela trabalha, não precisa de benefício. Tá? E aí? Vai discutir o quê? Vai dar onde? Vai por quê? Vai lá e... Por quê? Vai dar onde? Quem enviou? Quem... Deus. Porque eu sou testemunha, eu estava junto. Aleluia. E caiu. Só da palavra. Você tem que crer. Eu quero dizer que a oração tem um poder tão grande. Se você orar mais, aquele teu 5, 10 minutos que você tirar, assim, de coração para Deus, com sinceridade. Não como aquele fariseu, pegando o exemplo do fariseu da Bíblia, não. Mas como publicano, reconhecendo, às vezes, é verdade, as pessoas que oram, a gente também que ora, muitas das vezes, devido àquela luta tremenda que às vezes nos abate, muitas das vezes, a nossa alma, né? A gente é humano. Às vezes a gente pensa assim, meu Deus, não tem nem força para levantar a cabeça, os olhos para o céu, às vezes nem de levantar as mãos, devido àquela luta, pensando que Deus não vai atender, mas o inimigo é mentiroso. Mesmo que você pense que parece que Deus não vai te atender, tem uma coisa na sua mente: Deus, Ele escuta, até quando você não escuta. Aleluia. Parece que às vezes a gente não escuta, né? Mas na verdade Ele está te observando. Deus nos observa muito. Deus é detalhista, sabia disso? Deus é um Deus de detalhes. Sabe aquelas pessoas que você às vezes conversa? Nossa, porque não é detalhista, né? Tudo. Deus é assim, nós somos parecidos com Ele. Nós somos feitos em imagem e semelhança de Deus, irmãos. E eu quero te dizer nessa noite que Deus, Ele é bom e é poderoso aqui para te dar vitória. Amém. Nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Então é simples, irmãos. Nunca ore pensando, olhando para o irmão que está do teu lado. Ah, Senhor, não deixa eu ser que nem um irmão, né? Que nem aquela irmã. Não, ore olhando para você. Diga, Deus, eu estou aqui porque eu preciso de Ti. Sem Ti nada sou. Senhor, hoje eu estou aqui, meus joelhos dobrados, nessa oração, neste culto, porque Tu é bom, me deu vida. Se for olhar um pouquinho para o lado, assim, para ver o da direita e da esquerda, olhe, note a ausência de quem não está. Note. Mas ore. Diga, Senhor, hoje eu não vi o João aqui, Senhor. Não vi a irmã Maria, mas, Senhor, está nas tuas mãos. Fala com a Maria lá. É esse tipo de exemplo que deu, de modelo que nós temos que ser. E igreja não é vir, igreja é ser. Temos que ser, cada dia, cristãos melhores. A cada dia, irmão, porque o mundo não dá nada. O mundo só traz prejuízo. É o pecado, é a injustiça, a imoralidade, é o pavor, é notícias, mais notícias. Eu, sinceramente, não acesso quase notícias. Estou a par, mas não procuro não, sabe? Porque é tanta coisa. Eu digo, meu Deus, tem misericórdia do povo, desta terra. Mas a igreja precisa estar preparada na oração, estar revestido de toda a armadura de Deus. Mas eu quero deixar minha mensagem aqui. A mensagem, sabe qual é a mensagem? Importune o mestre até ele te ouvir. Glória a Deus. Aleluia. Importune. O que é importunar? É tu insistir. Aquela viúva daquele exemplo ali daquela parábola, ela foi persistente. Está aqui. Parábola da viúva persistente. E a igreja precisa ser persistente. Aleluia. Só na oração, não podemos esquecer de um detalhe. Vou apertar um pouquinho, mas eu preciso falar. Temos que ser persistente com aquele que não vem no culto. Deus. Não só olhar aqui por cima, não veio mais, não, vai lá atrás. Aleluia. O papel da igreja é servir, é ser e ir para buscar. Não importa se está enquadrado ou deixou de estar. Jesus enquadra tudo no lugar, mas você precisa ir. Jesus disse, ide por todo mundo. Deus. E vai lá, busca. Mas o
o vizinho, o amigo não quer mais saber. Não, importuna, com sabedoria. Com sabedoria, diga, eu estou orando, a igreja precisa de ti. Tu é importante. A gente, infelizmente, não vê mensagens assim. E aí está na hora, está mais do que na hora de nós sermos crentes e irmos pegar quem está lá fora, quem está desanimado, saber por que não está vindo, qual é o problema, para nós orar em cima do problema, e Deus, que é o justo juiz e advogado, hoje ele é advogado, ele vai advogar a causa daquela irmã, daquele irmão, daquele amigo, daquele simpatizante, sei lá, mas que ele vai fazer a obra, ele faz. Mas nós precisamos nos mobilizar, ir, visitar, não desista de orar. Não desista de orar. Não desista de orar pela tua família, pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu esposo, tua esposa, pelo teu filho. Mas está na droga, aí você tem que orar. Porque Deus é poderoso para libertar. Eu tenho um tio que hoje ele é convertido. Mas muitas das vezes, irmã Rosa, nós estávamos em oração, eu, minha mãe, minha família toda e mais os amigos e irmãos, orando continuamente. Sabe por quê? Porque quando ele saía, a gente não sabia se ele ia voltar vivo, mas cada vez que ele voltava vivo, mesmo afastadinho da presença de Deus, não deixava de ir nas tardes, era sol a sol, né? Ruim ou não, nós ia lá para oração, pedia, importunando o mestre, importunando: Senhor, dá livramento, Senhor, tira ele de lá, Senhor, transforma, Senhor, dá livramento, Senhor, coloca ele na tua casa para servir a Deus com nós. E sabe o que ele dizia quando ele voltava? Ele chegava lá na casa da minha mãe e dizia assim: deixa eu contar uma coisa para vocês, nós já sabíamos porque Deus revelava nas cultas à tarde. O segredo é orar, só orar. Apontaram uma arma na minha cabeça, fizeram assim, plim, falhou. Meu Deus. Quantas vezes? 3 vezes. Na terceira falhou. Deus, aleluia. Moto, carro, passar assim do nada. Assim, sabe o que é de repente? Passar do nada. Para vir para atropelar direto na pessoa, uma coisa do cão. E a oração livrava. Aleluia. Glória a Deus. Por causa da oração. Aleluia. E já pensou se a família, porque nós somos uma família. Não vou só orar pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos. Esse aí que eu estou falando é meu tio. Hoje ele está na igreja, está bem, está casado. Glória a Deus. Aleluia. E serve a Deus. Amém. E está bem. Aleluia. Não está mais na droga. Era daí, conhecido, não posso dizer nomes, estamos bem no foco. Né? E Deus tirou. E era impossível olhar assim, meu Deus. E para sair, não é bem assim quando a pessoa decide sair. Vocês sabem do que eu estou falando. Mas Deus tirou com mão forte. Jesus dizia: continue orando porque eu vou tirar com mão forte. Continue orando porque eu estou ouvindo a oração. Enquanto vocês estão aqui, as duas de joelho dobrado, eu estou dando livramento agora. E a bala aqui, a bala pegava nas costas e não atingia ele. Porque o poder da oração faz isso. E quando nós, como igreja, se nós nos posicionar mais, eu sei que tem pessoas aqui que oram, eu sei. Mas não passe para o grupo que não gosta muito de orar, que gosta mais de conversar. Passa para o grupo dos publicanos, que às vezes mal levanta a mão, ai Senhor, mas não quer nem ser visto, né? Graça, como é bom ser visto, né? Porque muitos querem ser visto, né? É verdade. Mas tão seco. É como lata bate, chega até o ruído da lata. Mas unção que é bom, oração que é bom, Mas tem fofoca, tem critica o encarregado, fala da irmã do seu oração. Não, irmãos, é tempo de nós olhar para cima. É de cima que vem a salvação. É de cima que vem a salvação. E eu tenho uma notícia: Jesus está vindo aí. E nós precisamos estar com a nossa casa espiritual, que a nossa vida, o nosso coração, ajeitosa, consertada no lugar, irmãos. Porque Deus não é brincadeira. Deus, olha bem,
Deus, Ele sabe da tua causa, da tua dificuldade, mas você precisa clamar, busca. Jeremias 33, ele vai dizer, né? Ele diz para Jeremias, ó, clama a mim e responder-te-ei. Mas você precisa clamar. Aleluia. Uma vez uma pessoa, né, uma irmã mais jovem, me perguntou assim, como é que eu sei das riquezas? Como é que é aquele versículo? Que, né, na mão direita, né, as riquezas e honras, e daí na outra mão, acho que à esquerda, tesouro das escuridades te darei. E eu disse, ora, só falei assim, ora. E ela, o quê? Orar? Eu disse, sim, como é que tu vai saber se tu não orar? Como é? Mas que riquezas são essas? Você precisa descobrir, querida. Eu não posso te dizer, porque para cada um Deus deu, né, um tesouro escondido, uma riqueza encoberta, os tesouros das escuridades. Entende? Para a irmã Amanda, Deus tem uma bênção, é dela e é dela. Tem uma riqueza preparada, né? Tesouros escondidos. A riqueza, para outra irmã que está ali me olhando, né? Sorridente, Deus tem outra riqueza. Então eu não posso afirmar uma coisa para você, mas como é que eu vou descobrir? Orando. Ela vai ter que orar. Busca. Vamos buscando, irmãos. Busca Deus, busque pela tua casa. E você vai ver o sobrenatural de Deus. Amém, aleluia. E Deus vai honrar a tua fé, a tua persistência, porque Deus é bom servir a Deus. Temos dificuldades? Temos, mas faz parte, é para nos moldar, nos aperfeiçoar e para você depois sair testemunhando, né? Primeiro vem a prova, vem a luta, mas depois para tu ser aprovado por Deus. Amém? Quantos entenderam essa mensagem nessa noite? Amém? Podemos então se colocar em pé? Vamos. É bem certinho ali, pastor, ó. Bem certinho. Vamos fazer uma oração então aqui nessa noite. Uma outra oportunidade. Nós íamos louvar mais. É bom ter mais louvores aí que Deus tem nos inspirado, né? E nós viemos aqui cooperar com vocês. Falem conosco, os irmãos aí têm nosso contato. Estamos aqui à disposição da igreja, né, para ajudar, cooperar. Podem nos chamar que a gente vem, tá bom, irmãos? Porque nós somos um corpo, né? A igreja é uma só, tá bom? Eu pergunto, tem alguém aqui do lado das irmãs ou dos irmãos que deseja manifestar um pedido de oração específico por alguém? Por uma família? Tem alguém? Não? Tem alguém lá atrás? Pela família, irmã? Pela família? Mais alguém que quer manifestar? Família também. Tá bom. Família, olha aí, ó, viu? A necessidade que nós temos. Família também. Nós vamos orar então. Você, então, aí do seu banco, você vai levantar a sua mão direita, se você pode. Né? Por 1 minuto, quanto muito 2, e eu já vou passar para os irmãos aqui. Vamos orar então pela família, né? Pelas famílias. E Deus é poderoso, irmãos, para dar vitória. Creia, não desista. Importune o mestre. E Deus, Ele vai te conceder a tua vitória, porque Ele é fiel. Oramos, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa noite. Em teu nome, Senhor, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, Salvador. Aqui está a tua igreja, Senhor, com a mão levantada, em sinal de reconhecimento, Pai. Em sinal de convicção, de certeza que o Senhor é Deus poderoso, que o Senhor é um Deus que sabe de tudo, que o Senhor ouve a oração, o Senhor nos ouve lá dentro da nossa casa, na rua, dentro do mercado, no trabalho, aqui dentro da congregação, Pai. Tu és Deus de perto, Tu és Deus de longe, Senhor, e com a nossa mão levantada, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, oramos pelas famílias agora, Pai, em nome de Jesus, cada um que veio buscar, que tem orado, Deus, nessa noite trabalha na mente, no coração desses familiares, do homem, da mulher, dos filhos, do casal, Pai, em nome de Jesus Cristo, coloca as obras das trevas por terra, vai desfazendo nessa noite, por intermédio da oração, por intermédio da palavra, que é vida, que é eficaz, que, Senhor, a Tua palavra é uma palavra que liberta, a Tua palavra ainda transforma, a Tua palavra muda a
situação, seja qual for ela, em nome de Jesus nós declaramos que essas famílias sairão vitoriosos. Entra com a libertação naqueles que precisam, na área da cura, vai curando, vai libertando, Senhor. Vai dando livramento de morte, no trânsito, no trabalho, dentro mesmo das casas, aonde há uma família necessitada agora, pela tua presença. Envia agora a tua paz de Espírito, visita esse lar, Senhor, através do teu Espírito Santo, Pai. A tua palavra diz ali nos Salmos, que de longe o Senhor entende e estende o seu pensamento. Contempla, Pai, aquele que não teve força para chegar até aqui, que queria, mas não pôde estar. Da firmeza, da graça, da força do alto, meu Senhor. Deus, nós abençoamos aqui também esta congregação, Pai, o teu servo, encarregado, pastor, Senhor, os obreiros, a igreja, o círculo de oração, cada departamento de trabalho, abençoa, prospera, capacita, continua aperfeiçoando e traz cooperadores para a tua seara. A seara é grande, mas poucos os que querem trabalhar, são poucos que querem semear, plantar a semente do Evangelho. Muitos olham para status, muitos olham, Senhor, para a quantidade, muitos olham às vezes os lugares, mas, Senhor, no teu sangue há poder nessa noite. Muda pensamento, muda os pensamentos contrários, coloca sensibilidade de espírito, coloca temor, amor nos corações, aquela chama de fazerem a tua obra conforme lhe apraz, na direção do teu Espírito Santo, Pai, e traz cooperadores para este lugar, Senhor. Continua acrescentando aqui este lugar para a glória do teu nome. É a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, que a tua igreja seja abençoada em nome de Jesus. Amém. E amém. Eu entrego a direção dos irmãos. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Podem tomar seus assentos, irmãos, já estaremos despedidos, mas as irmãs têm algo a passar à mão de vocês, né? Aqui não passa ninguém sem nem que seja pirulito. Aqui as irmãs são uma bênção, né? Então, Glória a Deus. as irmãs se colocam em pé. Os irmãos também podem se colocar em pé, nós já estaremos despedindo. Olha, ó, que bênção. É como diz aquele ditado, valeu a intenção. Não é tão grande assim, mas talvez como é que se diz, movimento falso, então assim, não, e o que tem aí, Deus abençoe os irmãos, muito obrigado, irmão. Eu sei que o repertório de vocês é grande, então ficou aí já, as portas ficaram abertas. Vamos perguntar igual o pessoal pergunta, quantos gostariam que esse irmão viesse outra ocasião aqui? Levanta a sua mão assim, quem gostaria? Olha, não foi nenhuma mão baixada aí, então com moral, né? Bênção de Deus. E, gente, então, de pé mesmo, nós vamos estar despedindo, lembrando todos os irmãos da congregação que domingo às 18h30, 18 não é 18h31, é 18h30, nós teremos o nosso ensaio do coral, estamos retomando o coral e eu creio que vai ser bênção. Os que vieram no primeiro ensaio, acho que gostaram, eu também gostei, então venham e certamente nós também, o nosso coral vai cooperar na Santa Ceia, porque na outra o coral do Círculo de Oração cooperou, já está ativo, já está louvando, e então no domingo nós ensaiamos, esse domingo nós vamos ensaiar o misto, né? Emanuel, é isso, né? Emanuel, Deus conosco. E no outro, volta Ana Maria de novo com o coral do Círculo de Oração. Então eu creio que esse me ajuda na tua. Isso aí, então amanhã, consagração das 8 às 10, né? Não é muito tempo, é bom aquele que pode estar aqui, né? Domingo. Então domingo é o nosso ponto de missão aqui
Na quinta-feira nós vamos também ter um grande trabalho aqui, né? Grande porque é para Deus, não sabemos nem quem vai vir, mas Deus proverá, né? Então, esses são os anúncios. E daí, no final de semana, nós temos ali na sede, né? Todos são bem-vindos aqui e ali também. Tem mais algum anúncio? Eu creio que é só esse. Então, irmãos, pastor, levanta sua mão aí e ore com a igreja. Né? Deus de Deus, maravilhoso, Aleluia. eterno Pai, Glória. agradecemos, papai, por essa oportunidade. Nós colocamos a tua mão agora, Deus, em cada irmão, em cada irmã, que nessa noite tem presente aqui, Pai, aqueles que não puderam vir, abençoa da mesma forma, Pai. Te agradecemos pela tua palavra revelada nessa noite. Senhor, vem nos abençoar, nos guardar e livrar de todo mal, Pai. É o que nós te pedimos, Pai, nessa noite agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Estenda a sua mão para cá. Né? Glória a Deus. Estenda a sua mão para cá para nós agradecer então e dizer todos juntos: até aqui nos ajudou o Senhor. E por isso estamos alegres. Amém. Amém. Estamos despedidos em nome de Jesus. Senhor, amém. Senhor.